É, pessoal, chegou o dia, porque esse é provavelmente o vídeo mais importante já feito aqui no canal. Hoje a gente vai aprender a usar, tintim por tintim, em detalhes, o Stable Diffusion. Esse é o tutorial completo de Stable Diffusion para iniciantes, mas não quer dizer que esse vídeo também não seja para quem é experiente. Eu tenho certeza que mesmo você que já está usando Stable Diffusion há um tempão, vai sair daqui sabendo pelo menos 4 ou 5 coisas que você ainda não sabia. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Para esse tutorial de Stable Diffusion, a gente vai usar uma ferramenta chamada Invoke AI. Eu já fiz um vídeo explicando passo a passo como instalar essa ferramenta no seu computador. Então, se você ainda não instalou, dá uma pausa aqui, vai aqui em cima no card que eu vou deixar e faz a instalação. Depois volta aqui e a gente vai ver como usar o Invoke AI para gerar as imagens com Stable Diffusion. E agora que você já tem o Invoke AI instalado, a gente vai descobrir como ligar o Invoke AI. Então você vai na pasta do Invoke AI, onde você fez a instalação, vai aqui em Invoke, não é esse que está escrito Invoke AI, é esse aqui que está escrito apenas Invoke e dá 2 cliques nele. Quando você fizer isso, vai abrir uma aba do terminal do Windows e vai te dar opções de 1 a 10. Você vai escolher a opção número 1, gerar imagens com a interface no modo browser. Ou seja, isso aqui vai abrir um browser para você, vai parecer que você está num site na internet, mas não é um site na internet, ele vai estar rodando localmente no seu computador. Opção número 1 já é a opção padrão, então você pode simplesmente dar Enter. Depois de alguns segundos vai aparecer uma mensagem aqui na tela, e você vai clicar nesse link aqui, ó, 127.0.0.1. É só apertar Ctrl e dar um clique. Depois que você der Ctrl clique, vai abrir uma nova aba no seu navegador. Eu estou aqui no Chrome, mas se seu navegador padrão for Firefox ou Edge, é lá que vai abrir a aba. E nessa aba já vai aparecer o Invoke AI. Se você vier aqui nessa lista, você já vai ver que a gente tem alguns modelos do Stable Diffusion 1.x. Na verdade, todos esses modelos são do Stable Diffusion 1.5 e a gente escolheu baixar eles na hora que a gente fez a instalação. Você vai ver isso lá naquele vídeo que eu deixei o card. A gente tem aqui o modelo base do Stable Diffusion 1.5, o modelo de InPaint, também do Stable Diffusion 1.5, e 2 modelos extras que a gente baixou, o Deliberate e o Dreamlike Photoreal 2. Esses modelos aqui é que são o Stable Diffusion de verdade. O Stable Diffusion 1.5 é o modelo base, o que foi feito pela empresa Stability AI. E esses dois, Deliberate e Dreamlike, são refinamentos do modelo base. Alguém pegou o modelo base, treinou ele com mais algumas imagens extras e fez uma versão aprimorada. Esses 4 aqui é que são o Stable Diffusion. Essa interface gráfica que a gente está vendo aqui, que é o Invoke AI, isso não é o Stable Diffusion. Isso é só uma maneira de usar o Stable Diffusion. Existem outras, como Automatic 1111, ConfUI, ou você pode até programar a sua própria maneira usando Python. Para esse vídeo, eu escolhi o Invoke AI porque ele é a ferramenta mais fácil de ser usado. Ele já te traz tudo de bandeja. Ele já baixa a própria ferramenta durante a instalação, instala todas as dependências, te dá a opção para baixar os modelos automaticamente e já traz até algumas ferramentas avançadas como ControlNet. Tudo isso numa única instalação simples. Ele também tem a interface mais limpa e fácil de usar dentre todas as opções. Então essa é uma ótima versão tanto para iniciantes como para alguém que só quer abrir uma interface rápida, fazer o que precisa e sair. Aqui na interface do Invoke AI, a gente vai ver 2 caixas que são as mais importantes de todas, o prompt positivo e o prompt negativo. No prompt positivo, você vai escrever o que você quer ver na imagem. Eu escrevi aqui um gato fofo. No prompt negativo, você escreve o que você não quer. Eu vou escrever cachorro ou leão. Nesse exemplo, eu estou escrevendo prompt negativo só para mostrar para vocês como funciona, mas geralmente a IA é bem esperta e não se confunde assim. Se você pede um gato, ela não vai te dar um cachorro ou um leão, mas eu vou colocar aqui só para a gente ter uma ideia do que é o prompt negativo. E esse é o prompt mais simples que você pode escrever. Você clica agora em Invoke e ele vai começar a gerar a imagem. Mas antes da gente gerar a nossa primeira imagem, vamos falar um pouco sobre como os modelos de difusão funcionam. Como é que um modelo consegue, a partir de um texto, gerar uma imagem? Isso é fácil de explicar, mas não tão fácil de fazer. A explicação é a seguinte:
esse modelo é treinado em múltiplas imagens. Nesse exemplo aqui, um modelo é treinado numa foto de gato. Mas essa foto tem muitos pixels, é muito difícil para o modelo trabalhar com uma resolução dessa. Mesmo resoluções baixas, de 512 por 512 pixels, tem milhões de pixels. Então é feita uma espécie de simplificação durante o treinamento da inteligência artificial. A imagem original é usada para adicionar um pouco de ruído e fazer uma outra imagem com ruído, que é essa segunda aqui, que tem uma resolução um pouco menor, mas o gato é ainda visível, e aí o modelo é treinado nessa imagem que tem uma resolução um pouco pior. Depois disso, é feito um segundo passo e adicionado mais ruído. Ainda dá para ver que tem alguma coisa parecida com um gato aqui. O modelo é treinado e ele consegue reconhecer o gato. Aí é adicionado mais ruído ainda. E ainda existe um gato aqui, mas nesse ponto a inteligência artificial já está tão treinada que ela ainda consegue reconhecer o gato mesmo nessa imagem que é um monte de ruído. E assim eles terminam o processo de treinamento, treinando não só com uma única foto de gato, mas com centenas de milhares de fotos de diversas coisas diferentes. Depois que a IA está treinada, ela consegue fazer o contrário. É possível dar uma imagem para ela com um monte de ruído, mesmo que esse ruído não tenha nada a ver com o gato, e dizer para ela: olha, tem um gato aqui nessa imagem, você consegue tirar o ruído e mostrar para mim um gato aqui? Ela consegue fazer um passo e melhorar um pouquinho, dando alguma coisa que parece um gato, mas que é bem feio ainda. Mas se você fizer isso por muitos passos, a IA consegue te dar de volta uma foto de gato. Não a foto original do gato que foi usado no treinamento, mas alguma coisa parecida que ela conseguiu extrair a partir do ruído. Alguns segundos depois, tá aqui o gato que eu pedi. Daqui a pouco, a gente vai aprender a melhorar esse prompt colocando mais instruções aqui para melhorar a qualidade da nossa imagem. Mas antes disso, eu queria explicar um pouco sobre essas opções que estão aqui embaixo. A primeira é bem simples, esse é o número de imagens que você quer gerar. É possível que você aumente esse prompt, vamos dizer, para 4, e ele gere 4 imagens de gato, todas um pouco diferentes uma da outra. Aí você vai ter 4 opções e você pode escolher qual que é a melhor para você. Tem outras 2 opções que também são bem importantes para a geração da imagem. Essa aqui, que conta quantos passos vão ser usados para gerar a imagem, e essa aqui de baixo, que diz qual é o método que vai ser usado para gerar essa imagem. E para a gente saber bem como isso funciona, eu tenho que primeiro explicar para vocês como os modelos de difusão funcionam. Por essa imagem aqui, vai ser fácil a gente entender o que são essas duas coisas. O scheduler que a gente viu é qual é o método que é usado para tirar o ruído da imagem e trazer a imagem de volta para uma imagem bem bonita e sem ruído. Existem muitos métodos diferentes, e se a gente voltar aqui no Invoke AI, a gente vai ver que a lista é bem grande. Para não ter que explicar todos eles, eu já vou dar uma dica para vocês. Usem o modelo Euler, que é esse aqui, ou usem o DPM++ Keras. Mas como vocês conseguem ver por essa tabela, cada modelo vai chegar num resultado um pouco diferente. Ele vai respeitar o seu prompt, mas vai ser um pouquinho diferente um do outro. Se vocês tiverem tempo, eu diria para vocês fazerem testes, gerando imagens pelo menos no Euler e no DPM++. O segundo parâmetro que é muito importante é o Steps. Esse é quantos passos vão ser gerados para chegar na imagem final. Se você colocar poucos passos, a imagem vai ficar bem feia, vai ficar com muito ruído. Mas se você colocar muitos passos, talvez faça mais passos do que o que realmente é preciso. Se a gente voltar aqui nessa tabela, a gente vai ver que algo em torno de 16 e 32 passos já é o suficiente para gerar uma imagem boa. Menos que isso, como por exemplo 8, pode gerar imagens mais ou menos. E mais do que isso, não vai fazer tanta diferença. Você só vai gastar mais tempo, mas não vai ter um resultado tão melhor assim. Então, regra de ouro, algo entre 20 e 25 geralmente é o suficiente. Outro parâmetro importante é o CFG Scale. Esse parâmetro vai dizer quanto o modelo vai prestar atenção no seu prompt. Se você colocar um CFG muito baixo, provavelmente a imagem vai ser muito boa, mas pode não ser exatamente o que você colocou no prompt. Se você colocar um CFG muito alto, a imagem gerada vai ser exatamente o que você escreveu no prompt, mas a qualidade pode não ser tão boa assim. 7,5, que é esse valor padrão, é um meio termo entre essas duas coisas. É uma imagem razoavelmente boa e que segue o que você escreveu no prompt,
mas você também pode experimentar com valores um pouco abaixo ou um pouco acima. Por último, uma opção importante é essa aqui de baixo, que diz qual é o tamanho da imagem que vai ser gerada. Todos os modelos baseados no Stable Diffusion 1.5 foram treinados com imagens de 512 pixels por 512 pixels, então esse é o tamanho que vai produzir as imagens mais consistentes com o que ele conhece. E por esse mesmo motivo, esse é o tamanho padrão que é mostrado aqui no Invoke AI. Mas você não precisa necessariamente ficar nesse tamanho. Você pode, por exemplo, dizer que quer uma fotografia em formato retrato, e esse aqui ele colocou 512 por 768. É uma fotografia mais alta do que larga. Se você quiser o contrário, uma fotografia em formato paisagem, mais larga do que alta, aí você clica nesse botão aqui e ele vai inverter os tamanhos. Você também pode ter uma fotografia em formato wide, ou voltar e ter uma fotografia em formato quadrado. Por último, você pode deixar aqui em Free e colocar exatamente o tamanho que você quiser. Não existe muita limitação com relação a isso. Só lembre que, quanto maior o tamanho da imagem, mais vai demorar para ela ser gerada. O ideal é você fazer a geração ou com um tamanho quadrado em 512 por 512, ou algum tipo de formato retrato ou paisagem. Se a imagem ficar realmente boa, parecida com o que você quer, mais tarde a gente vai ver como fazer essa imagem ficar em resoluções maiores. Agora, para fazer uma geração de uma imagem um pouco melhor, eu vou mudar duas coisas. A mais importante de todas sempre é o prompt. Como vocês podem ver, aqui ainda está o prompt inicial, um gato fofo. Só que eu costumo sempre colocar mais coisas no prompt. Geralmente eu coloco nessa ordem: o estilo que eu quero seguir, ou seja, agora eu quero uma fotografia realista. Em segundo, o objeto principal da minha imagem, um gato fofo. Em terceiro, qual o ambiente onde ele vai estar? Em um jardim, com flores. Em quarto, as condições ambientais. E por último, alguns tokens para melhorar a qualidade. Eu costumo usar High Resolution, alta resolução, 4K e um truque aqui, que é usar o nome de alguma câmera de alta qualidade. No caso, eu coloquei Sony Alpha Mirrorless Camera. No prompt negativo, eu tirei aquele dog e lion, cachorro e leão, porque não faz muito sentido. Com um CFJ Scale de 7.5, vai aparecer um gato de qualquer jeito. Eu coloquei outras coisas que fazem mais sentido. Não quero nada deformado, nem feio, nem à noite. O Steps, que estava em 50, está muito alto. Com 25, ele já vai gerar um bom resultado e vai ser bem rapidinho. Então, vou mudar aqui para 25. O meu Scheduler, dessa vez, eu vou mudar para o DPM++ 2S Keras. Geralmente, esse aqui produz melhores resultados. É um pouquinho mais lento do que o Euler, mas não tanto. E por último, a imagem dessa vez vai ser gerada em formato retrato. E agora vou clicar em Invoke novamente. E já deu para ver que a imagem ficou bem melhor. Dessa vez não veio mais um gato estilizado, veio um gato real, porque eu pedi fotografia realista, e já veio todo o ambiente que eu pedi. Jardim, flores, alta resolução, luz natural. Então, os dois grandes segredos para gerar boas imagens são escrever prompts bem descritivos, que digam o estilo que você quer, o objeto, as condições ambientais e alguns truques para melhorar a resolução, usar um bom modelo, como a gente já está usando aqui o Deliberate, e escolher bem qual o scheduler e a resolução. Desse jeito você consegue gerar imagens relativamente rápido e com boa qualidade. Falando agora um pouco sobre os modelos. Nós já temos aqui dois bons modelos, que são o Dreamlike e o Deliberate. Mas esses não são os melhores modelos para fotorrealismo. Lembra que eu coloquei aqui Realistic Photography? O Deliberate fez o melhor que ele consegue para gerar uma imagem realista. Mas se eu estivesse fazendo uma imagem realista de uma pessoa, eu escolheria um outro modelo. Para isso, eu venho aqui no Civit AI, que é um site que funciona como um repositório para vários modelos do Stable Diffusion. Tem um modelo que tenho usado muito recentemente, chamado Photon, e eu vou instalar esse modelo lá no Invoke AI para usar ele. Eu faço a pesquisa aqui, clico aqui em Photon, mas ao invés de eu clicar no botão azul, o que vai fazer com que o modelo seja baixado no meu computador, eu vou clicar no botão azul com o botão direito, e aí ele vai abrir esse menu aqui. Eu vou escolher a opção copiar endereço do link. Eu quero só o endereço de onde está o modelo. Agora que o endereço está copiado, eu posso voltar no Invoke AI e clicar nesse botão aqui, Model Manager, o gerenciador de modelos.
Aqui eu consigo ver os modelos que já estão instalados, inclusive o Deliberate que a gente está usando. Mas o que eu quero é importar um novo modelo, então eu vou aqui nessa opção, e aqui onde está escrito Model Location, eu vou colar aquele endereço que eu copiei lá do Civit AI. E agora eu posso clicar nesse botão aqui chamado Adicionar Modelo. O que o Invoke AI vai fazer agora é baixar aquele modelo lá do Civit AI e já colar ele na pasta correta onde o modelo precisa estar para que eu comece a usar ele. Vocês lembram que quando a gente iniciou o Invoke AI, abriu um terminal do Windows? Esse terminal do Windows ainda está ligado aí no seu computador, do jeito que está ligado aqui no meu. E se eu for nele, eu consigo ver que o modelo está sendo baixado. Ele diz até qual é o tamanho do modelo, ó, 2.13 GB. Então, quanto mais rápida for sua internet, mais rápida vai baixar. No meu aqui vai demorar mais ou menos 2 minutos, mas pode demorar bem mais. Depois que o modelo for baixado, você já vai conseguir enxergar ele aqui, ó. O meu está aqui em Checkpoints, Photon V1. E se eu voltar lá no Text to Image e abrir a aba de Model, eu já vou ver o Photon aqui. A partir de agora, a gente vai trabalhar com o Photon. Eu mudei levemente o meu prompt e ao invés de gato, eu coloquei um homem de barba vestido de terno. Vou mandar gerar de novo. Como o Photon é um bom modelo para fotorrealismo, a gente pode esperar uma imagem muito boa vindo aí. E tá aqui a imagem aparecendo e realmente ficou muito boa. Agora eu quero falar um pouco sobre o seed, que é esse aqui. O seed está randômico e seed significa qual é a imagem original que o modelo vai começar a usar para tirar o ruído. Se vocês se lembram aqui desse gráfico, esse é o ruído que o modelo usa para começar a gerar a imagem do gato. Mas esse ruído não precisa ser sempre o mesmo, ele pode ter pequenas mudanças. Por isso que se eu mandar gerar de novo a imagem do homem de barba, vai gerar um pouco diferente. Porque aqui no Invoke AI, essa opção randômica está fazendo com que o ruído sempre seja um pouquinho diferente em cada imagem. Vou mandar gerar de novo. Notem que essa próxima foto ficou diferente da imagem original. Ainda é o mesmo prompt, mas como o seed é diferente, ele já trouxe uma imagem diferente. Existe uma maneira para você forçar para que a próxima imagem gerada com o mesmo prompt seja exatamente igual, e é tirando essa opção randômica que está aqui. Se eu mandar gerar de novo agora, a mesma imagem vai ser gerada. Agora gerou uma foto em close-up, e se eu mandar gerar mais uma vez, a mesma foto aparece. Não tem mais ruído randômico e quer dizer que, enquanto eu não mudar meu prompt, vai ser gerada sempre a mesma imagem. Essa é uma opção bem interessante se você quer testar qual scheduler gera as imagens melhores dado esse seu prompt. Você tira o randômico e começa a gerar as imagens usando schedulers diferentes, e aí você compara qual scheduler é melhor para você. ControlNet é um assunto sobre o qual eu quero falar num futuro vídeo, onde eu vou falar sobre coisas mais avançadas. Mas como eu quero mostrar os prompts dinâmicos, eu quero mostrar pelo menos uma parte do ControlNet para a gente entender do que se trata. Quando eu clico em Enable ControlNet, o que eu faço é dizer para o meu modelo que, além dele prestar atenção no prompt que eu estou dando, ele também vai prestar atenção em imagens que eu vou passar no ControlNet. O ControlNet tem muitos pré-processadores e modelos, mas eu quero falar sobre um só. Se eu clicar aqui em adicionar ControlNet, já vem por padrão esse modelo aqui que é o Kenny. Eu vou falar sobre ele. Para esse exemplo, eu vou pegar essa fotografia aqui. A gente gerou ela ainda agora e é uma pessoa vestindo terno num jardim. Eu vou querer criar variações dessa imagem com ternos em diferentes cores, mas se eu simplesmente mandar gerar a imagem com um seed randômico, como está aqui, a imagem pode sair completamente diferente. E aí as variações que eu quero criar vão ficar muito diferentes uma da outra. Pode ser uma imagem em close-up, de repente na próxima imagem veio uma imagem de longe, e eu não quero isso. Eu quero imagens muito parecidas, mudando somente a cor do terno. Para eu conseguir ter esse nível de controle, a única maneira é usando o ControlNet junto com o prompt, porque só o prompt não vai garantir que isso possa ser feito. Kenny é um jeito de usar o ControlNet para dizer para ele respeitar certos contornos. Então, se eu arrastar essa imagem aqui e jogar aqui dentro do ControlNet, ele vai fazer uma pré-avaliação da imagem e criar os contornos para mim. Olha só, já criou aqui. Se eu quiser ver isso um pouco melhor, eu posso clicar nesse botão Show Advanced e ele vai mostrar, olha só, a imagem original e a imagem processada com os contornos apenas. Agora, quando ele criar a imagem, ele vai respeitar
o meu prompt, que está aqui em cima, dizendo que eu quero um homem de barba vestindo um terno, mas também vai respeitar esses contornos que eu passei aqui no ControlNet. Mas a gente vai usar não só o prompt e o ControlNet, mas o prompt, o ControlNet e os prompts dinâmicos. Olha só como isso é legal. Aqui para baixo eu tenho os prompts dinâmicos. Se eu clicar aqui, vai ter uma opção, habilitar prompts dinâmicos, e eu vou dizer que sim. Agora, com o prompt dinâmico habilitado, eu posso voltar lá no meu prompt e dizer a cor do terno. Na verdade, eu sempre pude dizer a cor do terno. Eu posso colocar aqui, ó, Red Suit, então terno vermelho. Mas o prompt dinâmico me habilita a fazer isso aqui, ó. Eu coloco entre chaves uma cor, separo com essa barra aqui, coloco uma segunda cor e posso colocar quantas cores eu quiser. Eu vou colocar 3. Red, Green e Blue. Agora, quando eu clicar aqui em Invoke, ao invés de gerar uma única imagem, vai gerar 3 imagens, uma para cada cor de terno. E o ControlNet vai me garantir que as imagens todas sigam esses mesmos contornos aqui. Vou clicar lá em Invoke e vamos ver isso sendo gerado. Começou a gerar a primeira com o terno azul. Agora está gerando a segunda com o terno vermelho. E agora está gerando a terceira com o terno verde. Note que eu não precisei clicar para gerar 3 vezes. Ele já gerou as 3 automaticamente, porque meu prompt dinâmico tem 3 opções. Verde, vermelho e azul. Eu falei que esse vídeo não era só para iniciantes. Mesmo que você seja uma pessoa de nível um pouco mais intermediário ou avançado, essa aqui é uma ótima dica. Hoje tem mais uma coisa que a gente precisa aprender, que qualquer iniciante já tem que saber. E essa coisa é Image to Image. Notem que aqui a gente está numa aba chamada Text to Image, que significa, a partir de um texto, gere uma imagem. Mas aqui embaixo tem uma aba Image to Image, que quer dizer, a partir de uma imagem, gere uma outra imagem parecida. Essa é uma maneira de permitir que você, quando gera uma imagem que você gosta, consiga criar também variações daquela imagem, mais ou menos parecidas com ela, de acordo com um parâmetro que você passa. Então, por exemplo, se você gostou bastante dessa imagem do homem com o terno azul, você pode vir aqui, clicar em Send to Image, e ele vai trazer a imagem para cá. Notem que aqui em cima ainda está aquele prompt com as 3 cores, e aqui embaixo o prompt dinâmico está ligado ainda. Então, antes da gente começar, vamos desligar o prompt dinâmico e vamos retirar aqui de cima todas essas opções. Vamos deixar só o terno azul. Agora tem 2 coisas principais que você pode fazer aqui no Image to Image. A primeira é mudar a resolução da imagem. Então você poderia ter uma imagem uma resolução um pouco maior a partir dessa imagem que você gostou. A segunda coisa é ter algumas opções levemente diferenciadas dessa imagem. E esse é o parâmetro que controla quão diferente a imagem vai ser. Se você colocar um denoise strength muito alto se aproximando de 1, vai vir uma imagem muito, mas muito diferente da imagem original. Ele praticamente vai olhar só para o prompt. Mas se você colocar o denoise strength em 0, vai vir uma imagem sem nenhuma modificação, vai vir uma imagem igual. Então você gostaria de ter um denoise strength aqui pelo meio. Eu recomendaria denoise strengths entre 0.5 e 0.9, depende de quão diferente você quer. Para a gente fazer esse primeiro teste, vou deixar em 0.75 e vou mandar gerar 4 imagens, para a gente ver que ele realmente gera imagens diferentes baseadas nessa aqui. Vou clicar em Invoke. Agora vamos ver o resultado das 4 imagens. Essa é a primeira, essa é a segunda, notem que o fundo mudou. Essa é a terceira, notem que aqui também mudou. E essa é a quarta, notem que aqui tem uma janela, que não existe na primeira imagem. Por que que o homem continua na mesma posição e não está mudando, só está mudando o fundo? Porque a gente deixou o ControlNet ligado, e ele está respeitando essa posição que o ControlNet está dando para ele. Se a gente desligar o ControlNet, aí ele vai gerar imagens, inclusive com o homem em posições diferentes. Vamos gerar mais 4 imagens. Notem que nessas 4 imagens já começou a ter mudanças. Olha, nessa imagem o homem está olhando para o lado. Na segunda, ele está olhando para frente, mas a barba ficou diferente, ó, ficou maior. Na terceira, já mudou levemente a posição das mãos. A gravata mudou também e, de novo, a gente tem uma barba bem grande. E na quarta, a barba não ficou tão diferente assim, mas teve modificações aqui na planta, ó, no fundo, nas árvores aqui do final.
Então, essa é uma maneira de você gerar variações. Se você aumentar esse valor para uma coisa muito alta, tipo 0.95, vai vir imagens bem mais diferentes ainda. Lembrando que você também pode modificar o prompt, nada te impede de você colocar um prompt diferente aqui. Eu poderia colocar aqui dizendo que é um homem de bermuda e traje de praia, também vai funcionar. Mudei aqui para roupas de verão. E como o Denoise Strength está altíssimo em 0.9, vai vir posições e formatos de rosto e de corpo bem diferentes. Nesse aqui ele já trouxe uma foto em close-up, com uma barba bem grande, parece uma pessoa um pouco mais velha. Nessa aqui parece uma pessoa bem mais velha. Ele respeitou ainda, a pessoa ainda está num jardim, ainda está lá fora, tem flores na foto, mas notem que Denoise Strength alto realmente vai fazer a imagem vir bem diferente. Olha, essa terceira aqui ficou bem legal também. E a quarta trouxe inclusive uma foto em close-up, com tudo que eu pedi, flores, jardim, verão. Uma vez que você gere a imagem diferenciada, por exemplo, essa aqui, você pode mandar ela de novo para o Image to Image, e ela vai substituir a imagem desse lado, olha só. E aí você pode agora tentar fazer um upscale dessa imagem. Upscale significa gerar a imagem numa resolução maior. Para fazer o upscale, eu recomendo fazer duas coisas. A primeira é colocar um Denoise Strength relativamente baixo, algo em torno de 0.3 a 0.5. Para esse nosso teste, vamos deixar aqui em 0.45. E a segunda é, se você não quer que a posição se perca, se você quer garantia de que a posição vai ser a mesma, o ideal é usar um ControlNet. Aquele Kenney vai servir. Então eu vou de novo ligar o Kenney, mas eu não posso esquecer que aqui ó, ainda está a imagem antiga, então eu tenho que puxar de novo a imagem nova e esperar ela ser processada. Abrindo aqui as opções avançadas, eu consigo ver que já está a imagem nova aqui. Agora, se eu só mandar gerar, não vai fazer upscale nenhum, vai só gerar uma imagem muito parecida. Então eu preciso informar aqui qual é o novo tamanho que eu quero. Então eu vou marcar aqui o formato retrato e vou colocar uma imagem um pouco maior. No caso, essa aqui vai ser 768 por 1144, uma imagem 50% maior. Não posso esquecer de ligar o ControlNet e agora vou dar um Invoke. Ah, mais uma coisa, aqui vai gerar 4 imagens, eu não preciso, eu quero uma imagem só. E tá aqui a minha imagem já numa resolução maior. Você pode estar se perguntando, ué, mas tá igual. Tá igual porque aqui a gente está olhando as imagens redimensionadas, mas se eu abrir essa imagem aqui, eu vejo que a imagem inicial é desse tamanho, é relativamente pequena. E se eu abrir a nova imagem, eu vejo que ela tem uma resolução bem maior. E é isso aí, pessoal, chegamos ao fim do nosso tutorial para iniciantes. Hoje a gente aprendeu como o Stable Diffusion funciona, como funcionam esses modelos que geram imagens a partir de imagens latentes, aprendemos a usar o Invoke AI para fazer prompts melhores, para gerar boas imagens, aprendemos a baixar novos modelos, os melhores modelos para fotorrealismo, aprendemos também a como gerar imagens com ControlNet, pelo menos com o modelo Kenney, aprendemos sobre Dynamic Prompts e aprendemos como fazer variações das imagens com Image to Image e também como usar o Image to Image para fazer imagens em resoluções maiores. Bastante coisa e eu acho que isso cobre o básico que todo mundo precisa saber sobre Stable Diffusion. O que ficou de fora? Não falamos sobre LoRa's, não falamos sobre opções avançadas aqui do Image to Image e não falamos sobre o Unified Canvas, então esse aqui é um mistério que ainda vamos desvendar num futuro vídeo. Mas por hoje é isso, vou pedir de novo um like para esse vídeo para dar aquela força no canal e não esquece de se inscrever e vão vir mais vídeos aí sobre o Invoke AI que está se mostrando uma ferramenta muito, mas muito boa nessa versão 3.0. Por hoje é só, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. Falou!